Bom, meus irmãos, vamos tentar iniciar nossa escola dominical. Dando continuidade ao tema que temos tratado sobre culto público, né? Nós estamos tratando sobre isto nos nossos encontros na escola dominical, baseados no livro do John Payne, né? No Esplendor da Santidade. Um livro fininho, mas muito bom, sobre culto público, no Esplendor da Santidade, redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe neste tempo que teremos agora de estudo, nesse momento de edificação espiritual, de aprendizado, tão importante, Pai, e tão apropriado para este dia, que é o teu santo dia. Que neste tempo breve que teremos juntos aqui, possamos juntos ser recordados, ser encorajados, mais uma vez, a fazermos, a aplicarmos e a praticarmos os deveres espirituais tão importantes para a nossa preparação para o culto público. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando, como mencionei, ainda sobre culto público, e para hoje nós veremos um tema bem curto, vai ser curto o estudo, e trata sobre a preparação para o culto público. Seria esse o título, né, do estudo. A preparação para o culto público. E falar sobre esse tema, ou falar sobre isso, é de fato importante. É importante realmente falarmos sobre a preparação diária para o culto público. A preparação, meus irmãos, diária durante a semana, ela nos prepara para a adoração pública a Deus. E é importante que nós nos preparemos mesmo, porque não se trata de um encontro simples que nós teremos no primeiro dia da semana, que é o domingo. Se trata da ocasião mais importante da nossa vida. O dia mais importante, a ocasião mais importante da vida do crente, é o culto público no dia do Senhor. Não deve existir nada mais especial do que isto. Não deve existir encontro mais especial do que este encontro. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos realmente ser zelosos na preparação para este dia. Nós teremos um encontro com um Deus que se revela como um Deus que é fogo consumidor, com um Deus que é santíssimo, um Deus que tem muitas coisas para falar aos corações do seu povo, um Deus que tem coisas tão preciosas para instruir aos nossos corações. Por essa razão, a necessidade de uma preparação do nosso próprio coração para que possamos estar diante do nosso Deus, para recebermos dele, sem qualquer tipo de impedimento, tudo aquilo que ele tem para nos conceder no culto público. Porque por mais, meus irmãos, que o culto público seja um culto prestado a Deus, nós não estamos aqui para assistir culto. Não, nós estamos aqui para prestar culto a Deus, para adorar ao nosso Senhor, mas nós também somos abençoados por Ele. E nós somos responsáveis também por isto, neste processo. A preparação, então, para isto é, então, fundamental. A preparação ela nos ajuda a oferecermos o melhor ao Senhor que servimos. O que temos de melhor para oferecer, a preparação nos capacitará, nos aperfeiçoará, nos conduzirá para que ofereçamos ao Senhor um culto da melhor forma possível. Não simplesmente em questões externas, em conformidade com o Senhor em questões externas, porque isso pode ser muito fácil, mas em questões internas do coração.
Logo, meus irmãos, aquilo que fazemos durante a semana ou deixamos de fazer, elas têm implicação direta no culto que nós prestamos ao Senhor. Certamente, meus irmãos, afetará o modo que nós adoramos a Deus. Nós devemos considerar seriamente, meus irmãos, isto. Por mais que o mundo não esteja interessado nisto. Muitas pessoas não estão interessadas no culto público a Deus e não têm o menor interesse também de se preparar para ele. Se não tem interesse no culto público a Deus, por que razão me preparar para o culto público a Deus? Mas nós devemos seguir, meus irmãos, aquilo que a Escritura nos diz. A Escritura, como todos nós sabemos, é a nossa regra de fé e prática. É através da Escritura que nós sabemos o modo que devemos viver neste mundo, bem como aquilo que nós devemos crer acerca de Deus e de tudo aquilo que Ele requer de nós. Então, meus irmãos, brevemente, para que possamos nos preparar para o culto público a Deus, nós devemos considerar seriamente duas maneiras ou modos através dos quais nos preparamos devidamente para o culto público a Deus. A primeira maneira que nós iremos considerar aqui brevemente é o que nós chamamos de culto doméstico ou culto familiar. É quando a família, pai, mãe e seus filhos, se reúnem para juntos, durante a semana, dedicarem um tempo de devoção a Deus, que serve tanto para a edificação particular deles neste processo, por mais que se reúnam juntos, mas também como excelente preparação para a adoração pública. O culto familiar, meus irmãos, ele é um desastre na maioria das igrejas. E graças a Deus ele não é aqui. Eu tenho tido a graça de estar na casa de vários irmãos e nas casas que tive a oportunidade de amanhecer nessas casas dormindo, eu tive o privilégio de ver o culto familiar sendo feito em todas as que eu tive a oportunidade. A Escritura sendo lida, orientações sendo feitas, cânticos sendo entoados a Deus, famílias reunidas logo pela manhã, adorando a Deus. Tive o privilégio de servir, ou de desfrutar disto, de ver modos distintos em algum sentido, mas nenhum inapropriado. Todos feitos de uma forma que é certamente proveitosa. E que o Senhor se agrada disso. Isto é muito bom. Mas, para aqueles que talvez não tenham praticado isto, você deve alertar e atentar para isso. Porque pode ter na nossa igreja assim. Se você é um destes que não pratica o culto doméstico com a sua família, você tem falhado nisto. E você sendo um cabeça do lar, o homem, é justamente de você que o Senhor vai exigir, vai cobrar isto. Porque é um dever seu, assumir este papel no seu lar. Mas, meus irmãos, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que tem caminhado cuidando dessas coisas, mas a realidade é que a maioria das igrejas espalhadas pelo Brasil e fora não dedicam tempo para adoração familiar. Eles não estão preocupados com isto. Imaginam que simplesmente acordar e fazer uma oração rápida, sentar na mesa e fazer uma oração rápida pela comida, agradecendo, e depois no almoço e então à noite, é algo suficiente e que está de acordo com a palavra do nosso Deus, mas isso não é real. A falta da prática disso não é apenas, meus irmãos, um obstáculo para uma adoração tranquila a Deus, livre e genuína, mas é também uma desobediência ao Senhor. Não fazer culto doméstico com a sua família é desobediência a Deus. Mas um lar verdadeiramente centrado em Deus. Um lar verdadeiramente que verdadeiramente tem o Senhor no centro. Ele praticará o culto familiar. Se o cabeça da casa, ele é alguém como o homem, ama o Senhor e ama a sua família, ele praticará diariamente o culto doméstico na sua casa,
para a instrução, bem como para a edificação dos seus filhos. O pastor do lar, sim, é isso que você é. Pastor, sacerdote no seu lar. Você, pai, deve liderar a sua família na instrução bíblica. Isso não deve ser feito de qualquer jeito, como se fosse simplesmente uma imposição, mas isso deve ser feito com prazer. Mas não somente com prazer e alegria, considerando isso tanto como um dever, mas também como um privilégio. Porque sim, meus irmãos, é um verdadeiro privilégio você reunir com os seus filhos e a sua esposa para ler a Escritura Sagrada, para cantar a palavra do Senhor, para orar juntos. O que é isso senão um grande privilégio concedido por Deus para você? Talvez você pense assim, não, mas eu não vou fazer não, porque é um dever simplesmente, não há em mim um interesse em fazer tais coisas, eu não tenho interesse nisso, eu não tenho prazer. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós começamos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer como um dever, nós começamos a amar aquele dever. Aquele dever praticado por nós começa a ser amado por nós. Então nós praticamos com prazer, com deleite, com alegria e grande gratidão no coração a Deus. Meus irmãos, a Escritura nos instrui acerca disto. A palavra nos mostra que é um dever, sim, termos o que chamamos de culto doméstico. Há provas bíblicas do culto doméstico, ou da devoção doméstica. No Antigo Testamento, por exemplo, quando olhamos para Gênesis capítulo 18, verso de número 19, nós encontramos as seguintes palavras. Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então vejam o que é ordenado. Escolhi para que ordene a seus filhos e o quê? A sua casa depois dele, a fim de que? Qual o propósito da instrução, qual o propósito das palavras de edificação daquele que é o cabeça do lar com os seus filhos? A fim de que guardem o caminho do Senhor. O propósito é que eles possam atentar para as instruções e palavras do Senhor e possam guardá-las. E onde é que eles irão guardar as palavras, os caminhos do Senhor, né? Atentando devidamente para os caminhos do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor? E onde é que eles guardarão estas palavras benditas do Senhor? Através da instrução do pai aos filhos, as palavras de instrução do próprio Senhor devem ser guardadas no coração do filho. Elas serão guardadas lá. E isso através da instrução dos pais. É interessante. Não somente guardar, mas pratiquem a justiça e o juízo. Meus irmãos, a prática, ela só acontece na vida de alguém quando esta verdade ela encontra guarida no coração. A verdade, ela então alcança a nossa mente, essas instruções descem para o nosso coração e elas se estendem para os nossos braços e os nossos pés. Isso é prática, isso é aplicação da palavra, isso é viver aquilo que foi instruído. Isso tanto no que diz respeito ao crente, como naquilo que diz respeito aos filhos, quando eles são instruídos por nós. Então os pais, eles devem atentar para isto. É a própria palavra do Senhor que nos instrui neste sentido. Você deve procurar instruir o seu filho no seu lar, apresentando-os o caminho em que eles devem seguir. E este caminho
belíssimo e maravilhoso nos é revelado na Escritura Sagrada. É ela que você deve ensinar aos seus filhos. Um outro texto, Êxodo capítulo 12, versos 23 a 27. Êxodo capítulo 12, versos 23 e 27. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aqui está mais uma ocasião oportuna para a instrução. Eu não sei se seus filhos fazem isso, eu não tenho filhos, então meus filhos não tem como perguntar a mim, mas você que tem filhos. Não sei se seu filho faz isso, mas na ocasião em que estamos na ceia aqui, o presbítero passa com a bandeja, ele olha, ele quer pegar, de repente, em alguma ocasião, ele pode perguntar a você: mas e papai, pai, mãe, por que eu não posso tomar a ceia? O que é aquilo ali? Meus irmãos, essa é a ocasião oportuna para instruir o coração do filho. Assim como o povo era ordenado a fazer aqui com a Páscoa, que no Novo Testamento foi substituída pela ceia. Quando o filho perguntar o que é que o pai tem o dever de fazer, ele vai falar sobre a grandiosa obra da redenção do Senhor. A grandiosa obra de libertação do povo do Egito. O que é que ele vai fazer? Ele vai pregar o coração dos seus filhos, apresentando a grandiosa obra da redenção, porque os filhos dos crentes precisam e carecem de instruções como esta. Elas precisam saber: há um Senhor que é redentor e Ele redimiu o seu povo, e ali estava a evidência disto. A Páscoa, e quanto a ser o Senhor, está aqui. Cristo foi partido na cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Ele se fez expiação por nós, Ele se fez propiciação por nós, para a salvação. Esta é a ceia do Senhor Jesus Cristo, uma ocasião então que os pais têm para instruir os seus filhos. E uma ocasião maravilhosa para isto é no seu culto familiar, doméstico com a sua família. Dever dos pais, instruir os seus filhos. Um outro texto ainda no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, na verdade, versos 4 a 9. A lei do Senhor nos adverte a isto e nos diz então, do versículo 4 a 9, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam, meus irmãos, como a instrução na palavra do Senhor, ela é feita em toda e qualquer ocasião. Aqui nós vemos uma responsabilidade pactual nos ensinos dos filhos. E é interessante, meus irmãos, tudo isso acontece no contexto do lar, mas também fora. Na sua casa, ao levantar, ao andar pelo caminho, ocasiões sempre oportunas para que os filhos sejam instruídos pelos pais na palavra do Senhor. Ele vai dizer, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer ocasião, você deve inculcar a palavra aos seus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Vejam só que
Não há ocasião que não seja como que reprovada ou apropriada para isto. Toda ocasião é oportuna para, de alguma forma, o pai ensinar lições preciosas na Escritura. E no seu lar, no culto doméstico, se trata de uma ocasião maravilhosa para isto. Quando o pai, então, chama os seus filhos junto à sua esposa e, então, procura instruí-los ali nos caminhos do Senhor. E, mais uma vez, eu digo, essas palavras elas serão instruídas à mente que descerá ao coração e redundará em prática. É fundamental este processo que acontece, e a prática verdadeira só acontece quando ela alcança a mente com a palavra, quando desce ao coração e então se estende para os nossos membros. É interessante, o texto vai dizer, né? E também as atarás como sinal na tua mão e te será por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, como que a palavra, a lei de Deus, né? Eu já fui em casas assim, já fui em casa de irmãos aqui também, onde tem texto bíblico estampado em algum lugar, escrito em alguma coisa, numa tábua, numa madeira. Quando eu ia na casa do pastor Doug, lá em Recife, também tinha para tudo que é lugar. As paredes da casa dele tinham textos em inglês, da Bíblia, texto em grego também, na sala, na cozinha, no corredor, no quarto dos meninos, no banheiro, tudo, em todo lugar tinha. Rapaz, texto de provérbios, textos de toda a Escritura. Então, onde o menino passava, ele estava sentado ali no banheiro, ele olhava assim para frente, tem um texto bíblico aqui, assim, em inglês e em grego. Que eles estavam, nesse período, também aprendendo grego, né? O pastor Doug estava ensinando grego, koiné para eles. Então, a palavra em todo lugar e eles sendo encharcados pela palavra, tanto através do ensino com o pai chamando-os e exortando-os, como também através de todas as ocasiões que eles avistavam, os seus olhos alcançavam na casa, estava encharcada pela palavra de Deus. Isso é fundamental na instrução dos filhos e os pais são chamados a isso no seu culto doméstico com a sua família. Mas, meus irmãos, não somente a palavra do Antigo Testamento nos mostra essa realidade. No Novo Testamento nós encontramos a realidade de que a instrução familiar ela é realmente importante e não ficou no passado. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, verso 4, Efésios capítulo 6, verso 4, nós encontramos as seguintes palavras através do apóstolo Paulo. Efésios 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então está aqui, Novo Testamento, reafirmando esta realidade. Pais, vocês devem não provocar a ira dos seus filhos, mas sim fazer o quê? Educá-los, instruí-los, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Fazendo tudo isso com base na Escritura Sagrada, instruindo-os a todo momento. Mas vejam, meus irmãos, quando se fala em culto doméstico ou culto familiar, não devemos pensar simplesmente que a instrução ela fica somente para os filhos. Vocês, pais, como homens no lar, devem e têm o dever, não podem, é que devem fazer, também instruir as suas esposas. É isso que nos diz Efésios ainda, capítulo 5, versos 25 a 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Meus irmãos, aqui, o dever do homem, do cabeça do lar, o pastor do lar, amar e liderar espiritualmente a esposa, como Cristo faz com a igreja. Dever do
marido procurar santificar a sua esposa, instruindo-a também. Nos momentos de temores, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, palavras adoçadas, palavras que revelem sabedoria. Um homem que procura ser versado na Escritura, um homem que procura entender a Escritura e clama ao Senhor por sabedoria, ele será um homem capaz de ouvir a sua esposa, de conversar com ela, de checar o seu coração no final do dia e então tentar entender como está o estado dela e então, identificando como está, ele vai ter sabedoria para aplicar devidamente as palavras apropriadas para ajudá-la naquilo. Porque sabedoria é isto, sabedoria é pegar o conhecimento que eu possuo e aplicar devidamente na ocasião mais apropriada para isto. Como escreveu um puritano, já mencionei aqui em outra ocasião, a sabedoria, o conhecimento, ela é a raiz e a sabedoria é a flor que brota da raiz. A sabedoria é a flor que brota do conhecimento. Então, a partir do momento que o homem ele é alguém que procura se instruir na palavra, ele será alguém capaz de, com sabedoria, instruir o coração não somente dos seus filhos, mas também da sua esposa. Isto é amor e isto é um pastoreio verdadeiro. Você deve então pastorear o coração da sua esposa, ajudando-a nas suas questões. Ajudando-a nas suas questões, conduzindo-a, santificando-a, assim como Cristo santifica a sua esposa. É um dever que é posto sobre nós, né? Vocês que são casados, que eu devo assumir quando eu casar, no meu lar, pastoreando a minha esposa e os meus filhos. Não somente a Escritura do Antigo Testamento, nem a Escritura do Novo Testamento, meus irmãos, são apenas os únicos instrumentos que nos instruem acerca disto. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 21, sexta seção, nós encontramos também este ensino lá. Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 21, na sexta seção, nós encontramos o seguinte. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Aí ele vai dizer, tanto em família como diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião para isto. Então veja, ele vai falar sobre um culto familiar, dever nosso, culto particular, privado e o culto público. E é interessante nós notarmos isto. Vemos os passos durante a semana que nos preparam para o culto do Dia do Senhor, essa devoção familiar, e o culto do Dia do Senhor nos prepara para a semana. Então é interessante, o culto familiar doméstico nos prepara para a adoração do Dia do Senhor, e esta adoração nos alimenta e nos conduz para que possamos praticar o culto familiar, bem como o culto na vida em geral. Se realmente valorizamos o culto do Dia do Senhor, certamente será praticado e será percebido também, meus irmãos. Os filhos de vocês saberão se vocês amam ou não o culto a Deus no Dia do Senhor, se vocês deixam ou não de se preparar para o culto público. Se o filho vê você amando e se preparando para este culto, ele saberá, meu pai, minha mãe, eles amam esta adoração pública, porque eu vejo eles aqui, na sua devoção particular, fazendo isto. Esta adoração particular ou essa devoção familiar, meus irmãos, ela não precisa ser um momento longo, não. Alguém pode pensar assim, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade, sei lá, eu não tenho tempo para isto. Mas não precisa ser um momento longo.
Não deve durar 2 horas, como muitas vezes dura o nosso culto aqui, 2 horas e meia, coisa parecida. Não, não precisa. Mas deve ser, meus irmãos, feito. Mesmo que brevemente, mas com reverência, cheio de alegria e deleite. É assim que deve ser feito. Pode ser difícil fazer isso quando há crianças, e eu vejo às vezes a agitação que é, criança para lá, correndo para cá, pega um negócio na mesa, come, bota na boca, e o pai dá uma reclamada e senta aí, o menino levanta, pega o brinquedo, volta, senta na cadeira de novo. Isso faz parte, parece ser difícil. Isso é a realidade familiar, isso é comum, isso é dessa forma que funciona e acaba acontecendo. Os pais vão lidar com isso, não é fácil administrar enquanto se lê um texto e chama a atenção de um filho. Mas deve ser feito apesar disso. Por que razão? Porque isso treina os filhos. É uma ocasião, meus irmãos, para preparar o seu filho para o culto público. Ele vai aprender a ficar quieto. E ele vai aprender a ficar quieto quando ele aprende também na devoção particular ou familiar na sua casa. Então, é um modo de prepará-los e de treiná-los para isto. Para que fiquem quietos na ocasião em que estamos adorando, todos nós juntos aqui. Como escreveu um estudioso, a leitura diária, regular e solene da Santa Palavra de Deus pelo pai diante dos filhos é uma das influências mais poderosas de uma vida cristã. E ainda mais, ele escreve mais, ele vai dizer, ainda este mesmo autor, ele vai falar o seguinte: o mero fato de pais e filhos se reunirem toda manhã e noite para ler a Bíblia e orar é um grandioso evento nos anais da vida doméstica. É esculpir o nome de Deus sobre a verga da porta. É o estabelecimento do altar de Deus. A habitação fica marcada como a casa de oração. A religião passa a ser parte substantiva e proeminente do plano doméstico. O dia é aberto e fechado em nome do Senhor. Desde o alvorecer mais tenro da razão, cada pequenino cresce com o sentimento de que Deus tem de ser honrado em tudo, que nenhum empreendimento da vida pode ocorrer sem Ele e que o trabalho ou o estudo do dia ficaria ao desabrigo, desordenado e, de certo modo, profano, se não for por essa consagração. Então, meus irmãos, quando os pais fazem isso, revelam que Deus é soberano e central na vida deles, não a televisão, não o celular, nem qualquer outra coisa. O Senhor é soberano. E nos ajuda a que nos preparemos para adorarmos em conjunto. Não mais apenas no conjunto da família de sangue, mas com a família que foi comprada pelo sangue de Cristo. Somos preparados assim, através da nossa devoção familiar. E em segundo e último lugar, primeiro, culto familiar e o segundo, chamado culto privado. E aqui, então, é aquilo que nós chamamos de devocional, é uma ocasião excelente e fundamental. É quando você vai ter a sua ocasião particular sozinho. É diferente do culto familiar. Porque alguém pode pensar assim, eu fiz o culto familiar, tá bom, acabou, eu não vou fazer mais nada. Amanhã eu faço de novo culto familiar. Só o fato de você fazer o culto familiar é maravilhoso, mas tem a sua ocasião de devoção particular. Então você pai, você mãe e você filho, não pense, meu pai leu a Bíblia hoje e cantamos alguns salmos ou hinos e pronto, todos abrigados do meu dever particular de hoje. Não. Você tem um dever de particularmente ler a sua Bíblia, meditar na Escritura. Porque há tanto o culto familiar ou doméstico, como o culto privado, a sua meditação e devoção particular, como o culto público. Então não negligencie esse dever, é um dever seu. Pega a sua Bíblia e leia. Na Escritura, meus irmãos, nós encontramos exemplos fervorosos apresentados por Deus de ocasiões de devoção em privado. Davi, por exemplo, nos é um exemplo disso. Quando nós olhamos para o Salmo de número 63, versos 1 a 3, nós encontramos as seguintes palavras.
Salmo de número 63, do verso 1 ao 3, nos diz assim, e depois 5º a 7º. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Verso 5º a 7º. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto de júbilo. Então ele medita, ele se deleita, ele canta, ele deseja ardentemente, como a terra seca deseja ardentemente por uma água para então molhar a terra. E a alma dele aspira pelo Senhor, deseja o seu Deus. Ele faz isso numa devoção particular. O culto privado, no versículo 1 deste salmo, o prepara e o conduz ao culto público, onde ele contemplará o poder e glória de Deus, como nos revela o versículo 2. E então isso, meus irmãos, o leva, uma vez mais, ao culto privado, bem como ao culto na vida, como nos vai mostrar o versículo 6. Há um desejo e uma aspiração verdadeira, profunda e intensa por este encontro com o seu Deus, onde ele vai ter a ocasião de meditar nas palavras, atos gloriosos deste Deus. Um outro salmo é o Salmo de número 25, do verso 4 ao verso 5, onde nós encontramos, meus irmãos, onde nós temos mais um vislumbre da adoração privada de Davi, onde encontramos ele buscando por verdade e direção. Salmo de número 25, do verso 4 ao verso 5, diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Um vislumbre, meus irmãos, dessa adoração privada de Davi, onde encontramos ele buscando o Senhor e entender mais da verdade e querendo entender e experimentar o Senhor direção para a sua vida. Exatamente assim deveria ser conosco. Mas, meus irmãos, nós olhamos para Davi escrevendo estas coisas, mas quem é o maior padrão que nós temos para tudo aquilo que praticamos nesta vida? O maior padrão para nós deve ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que foi que Cristo fez? Meus irmãos, o próprio Cristo ele tinha momentos de devoção particular. Ou não tinha? Jesus tinha. Vamos falar, por exemplo, sobre oração. O Senhor Jesus Cristo orava ou não orava? A palavra do Senhor nos diz isto. Eu já preguei, inclusive, sobre isto em Marcos, capítulo 1, verso de número 35. O que é que nos diz Marcos capítulo 1, verso de número 35? Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem fez isso? Cristo. Cristo, meus irmãos. Ele saiu à alta madrugada, bem cedinho, quando ainda estava escuro, para orar. E vejam, Cristo, ele é homem, como nós, mas também Deus. Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Cristo é Deus tal qual o Pai. Isso deve nos levar a pensar assim, puxa vida, Cristo se colocou nesta condição. Cristo orou particularmente, em privado. Mesmo sendo ele igual em poder e glória ao seu Pai, mesmo sendo ele o eterno Filho de Deus, como nos diz João, capítulo 8, verso 58, mesmo sendo ele o Criador e sustentador do universo, mesmo sendo ele o Deus independente, autossuficiente, orou. Isso deveria ser um espanto para nós. Mesmo assim ele orava.
O que nos leva a fazer a seguinte pergunta: não devemos nós fazer o mesmo? Não deveríamos nós buscar momento de comunhão com o Pai em oração? Meus irmãos, como mencionei, mesmo sendo Cristo independente, isto é, Ele não precisa de nada nem de ninguém, assim como o Pai é independente. Mas Ele orou, se colocando numa condição de dependência do seu Pai. O que é que nós declaramos quando nós não oramos? Que nós somos independentes. Que nós não precisamos de Deus, que você é autossuficiente, que eu não preciso dele para nada. A oração, então, por outro lado, revela que você depende de Deus para tudo. E esta é a minha, a sua realidade. Então, se Cristo procurou ter comunhão com o Pai em oração, devemos nós fazer isso também. E como Ele procurou em privado, devemos nós procurar fazer isso em privado também. Através da oração. Mas veja, meus irmãos, a devoção privada, que também nos prepara para essa adoração pública a Deus, além da devoção familiar, ela não é somente com oração, não é somente oração. A devoção privada consiste de Bíblia, leitura, faz parte, leia a Escritura, mas não somente a leitura, meditação fundamental. Ler a Escritura, então meditar em alguma porção da Escritura, tentando aplicar aquelas verdades para você. Estudo, tentar entender a palavra e devemos buscar diligentemente cada vez mais aprender a palavra. Então estudar, isso não é um dever só meu não, viu? É o pastor que tem que estudar, ele que vai pregar, sim. E você não tem o dever de conhecer mais dos conselhos de Deus através da Escritura, não? Então você deve estudar. Não venha me dizer que esse dever é só meu não, que eu vou dar uma resposta para você. Então assim, é um dever seu. Você deve também procurar estudar. E ainda que você tenha uma memória ruim, uma outra coisa importante é você memorizar. O seu Daniel fala assim, o velho ele aprende a memorizar cantando. Cantando é a maior forma assim, de memorizar os salmos. Muito bom. Também, é ótimo. Mas se você também puder pegar a Escritura e memorizá-la, isso é fundamental. Isso é a sua devoção particular também. Pega um versículo, memoriza, pega um cântico de romagem do Salmo 120 até o Salmo 134, memoriza aquilo ali. Não é impossível não, meus irmãos. Eu que não sou o mais extraordinário na memorização, consegui memorizar os cânticos de romagem e outros salmos também. E se alguém precisa de encorajamento, tem um amigo meu chamado Rodolfo, lá de Recife, da igreja que eu congregava, ele é seminarista da Igreja Presbiteriana da Aliança, do pastor Paulo Brasil, e ele tem o saltério inteiro memorizado, todos os salmos, 150 salmos, e para você perceber que o negócio é diferenciado mesmo, ele tem o Salmo 119 em duas versões, na Corrigida Fiel e na Almeida Revista Atualizada. Aí você pensa assim, rapaz, que negócio é esse? Como é que pode? Não, ele pratica, ele memoriza, ele procura todo dia tentar memorizar e repetir aquilo ali. Então, a prática da memorização, eu vou dizer para vocês qual o método. Complexo. Repetir. Não tem outra coisa. É ler e repetir. Fundamental neste processo, nessa nossa devoção privada, que nos prepara também para a devoção pública a Deus. Ler a Bíblia em um ano. Outra coisa que está ligada à nossa devoção privada, a uma bibliografia cristã de algum teólogo, alguma obra teológica, faz parte também. Tenta encaixar no seu dia a dia aí, em alguma ocasião, de repente, a leitura de obras teológicas e de biografias de homens piedosos que podem nos ajudar, seja nos encorajando ou nos constrangendo. Por causa da vida piedosa deles, então nos constrange, então, rapaz, eu devo melhorar. Eu devo procurar mudar. Alguém já disse, eu não sei quem foi, que ele procurava ler livros de teologia durante o dia e à noite, obras de biografias de homens. E a intenção dele era se sentir humilhado. Ele lia e se sentia humilhado. Eu sou pequeno, eu estou distante de viver segundo estas pessoas aí. Mas eu devo viver assim. Então, são coisas fundamentais nesse processo, meus irmãos.
E isso pode ser feito em qualquer horário, não tem um momento especial para isto. Mas me parece que a ocasião mais oportuna para essa devoção particular é justamente pela manhã. Quando você está começando o dia. Então você vai começar meditando na Escritura, lendo a Escritura, então para que você possa sair para o seu trabalho. Lloyd Jones, numa biografia que escreveram acerca dele, ele foi um exemplo nisso. Escreve o autor: reservar um tempo sozinho para a leitura da Escritura e para a oração era fundamental para a sua visão de viver como cristão. A oração em família marcava o final de cada dia e após sua morte, sua esposa costumava dizer que era aí que ela sentia sua maior perda. O fato de ela ter perdido seu esposo, Lloyd Jones, ela diz assim: minha maior perda foi não ter mais a oração familiar que marcava o nosso dia. Será que vocês pais e mães serão lembrados assim? Você esposa pela sua esposa, você vai ser lembrado talvez pelos seus filhos como alguém que lhe marcava. O que é que marcava ele? Era a sua vida de devoção a Deus. A oração, um testemunho na instrução. Será que teremos algo registrado a nosso respeito futuramente assim? Obviamente que não devemos tentar agora fazer assim para tentarmos ter um registro futuramente sobre nossas vidas tão belo como o de Lloyd Jones, mas nós devemos sim diligentemente procurar fazer isto, porque isto é o que é requerido de nós pelo próprio Deus. Para o bem da nossa própria alma, bem como para a nossa preparação para o culto público a Deus, porque é sobre isso que nós estamos falando aqui. Concluindo, meus irmãos, falei que tentaria ser breve. Fazendo assim, meus irmãos, o culto que prestamos, ele certamente será diferente. E talvez não tenha acontecido uma diferença externa, não. O culto vai ser da forma que é, com os elementos que Deus ordenou, prescritos por Ele na sua própria palavra. Mas talvez ele seja diferente, por causa como fruto da sua devoção durante a semana. No seu culto familiar, bem como no privado. Não apenas o culto que prestamos externamente, mas internamente. Tudo mudará. E saiba de uma coisa, meu irmão, você assumindo estes deveres, Deus será glorificado nisso. E vocês, grandemente beneficiados. Grandemente beneficiados, isso é certo. E não há coisa melhor, então, que obedecer a Deus, seguindo as suas instruções nestes deveres. Preparemo-nos, então, sempre, diligentemente, durante toda a semana, numa vida de temor, piedade e santidade, segundo as Escrituras, para que possamos prestar culto ao nosso Deus, em espírito e em verdade. Amém.